Hoje nós vamos ministrar cuidado com as palavras que encantam, mas destroem. A gente está vivendo bem esse tempo hoje, cheio de coach, pastores que se julgam depois de quase 6.000 anos, que descobriram o que é certo e o que é errado com relação à palavra de Deus, os mistérios de Deus. A gente está vivendo esse tempo onde palavras bonitas estão fazendo a cabeça de muita gente. E essas palavras só encantam, mas na real elas destroem, porque não permite que as pessoas possam ir além para compreender melhor esse amor maravilhoso, esse amor cheio de perdão, cheio de misericórdia que Deus tem pela minha vida e pela sua vida. 2 Pedro 2, o versículo de 1 a 3, depois o 18 e depois o 19. A epístola de Pedro, ela está bem no finalzinho para os irmãos aí, apesar de que está todo mundo já aprendendo aí a manusear a sua ferramenta, né? A gente sofre de vez em quando tem que achar Judas, Amós, né, Sofonias, tem uns aí que são mais difíceis, mas o irmão Pedrão já está mais fácil, né? Ele sempre foi muito chegado de João, então ele está perto de João também, né? A palavra de Deus, ela diz assim, preste bem atenção, porque só a leitura dela já é a ministração toda. A gente vai fazer comentários e tal, mas só ela já fala tudo e é tão atual, é um negócio doido, né? O bom do nosso Deus, que o nosso Deus, ele é demais, ele é demais. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês, entre nós, falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocados por desejos impuros da carne, seduzem os que quase conseguiram fugir dos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra que é viva, poderosa e verdadeira. Pedimos agora em nome de Jesus que abra os nossos olhos, os nossos corações, os nossos olhos espirituais, para discernirmos entre a verdade e o engano. Dá-nos sabedoria para não seguirmos vozes que nos afastam de Ti, mas sim para permanecermos firmes no evangelho puro de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa ministração, nos corrija com amor, nos fortaleça na verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vivemos dias em que muitas vozes tentam se apresentar como voz de Deus. Gente, o que a gente ouve nas redes sociais, a gente fica triste até com alguns pastores de renome falando cada bobagem. Esses dias eu vi é um que eu sigo, ele está bem envolvido em comentários políticos, e ele fala de forma figurada
dos governos. E num podcast ele foi bem claro que a Santa Ceia é para qualquer um. Qualquer um que chegar, independente da situação, tipo assim, rasgue e joga fora, quando Paulo fala de que ele aprendeu e nos ensinou acerca da ceia, da gente se examinar, da gente fazer uma autoavaliação. Tipo, joga no lixo isso aí. A ceia é para qualquer um. Jesus, a gente sabe que são mais, lá no cenáculo ficaram 420, 300 vazaram, e ficou só 120 que sentiu aquele poder imenso se manifestando no cenáculo, aquele vento veemente, aquela língua como de fogos, o povo começou a falar em língua, e Deus começou a fortalecer e tal. São coisas que a igreja sempre acompanhou, que são bíblicas. E hoje tem chego no nosso meio mocinhos, mocinhas. É até ruim chamar alguns tipos de homens de pastores. Nem vou falar da questão das pastoras. E as vozes são as mais variadas. E às vezes a gente quer essa vozinha que encanta. A gente fica empolgado, né, com esses caras que falam bem e tal. E na verdade, devagarzinho, eles vão introduzindo porcarias na nossa mente. E às vezes a gente mal percebe que são vozes estranhas, tentando te ludibriar. O diabo, ele aperfeiçoa as estratégias dele o tempo todo, e a orientação que Deus dá através de... para a gente tomar cuidado através de Pedro. Toma cuidado. Lá no passado, falsos profetas. No tempo presente, ensinadores, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos presbíteros, falsos bispos, reverendos, falsos coaches aí que se dizem pastores e na verdade estão curtindo e sugando a vida financeira das pessoas que estão necessitadas de ouvir algo bom. Então, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado com as palavras que às vezes te seduz pela intelectualidade, pelo nível cultural do A ou do B. Jesus sempre foi muito simples. Jesus não veio com uma matemática complicada. Não, ele falou de coisas cotidianas. E hoje a gente tem aí os falsos mestres, os falsos profetas, pastores, os falsos crentes. Tem até falso religioso, tem até falso ateu. Tem tudo hoje na sociedade, e nós, como igreja do Senhor, precisamos tomar muito cuidado com essas vozes, vozes estranhas que se apresentam como se fossem vozes de Deus, e não. Se você anda na presença de Deus, se você é uma pessoa que luta contra a mentira, contra o engano, você é voz de Deus, você é boca de Deus. E se o seu objetivo lá no fundo é ganhar almas, e não ganhar like, não querer se aparecer, se achar, ou viver de rendas através das redes sociais, o seu objetivo verdadeiro, visto por Deus, analisado por Deus, que sonda o mais profundo do nosso ser, ali tem coisa boa, ali vai o meu servo, vai a minha serva. Não, eles são diferentes, e Deus não vê os nossos excessos de vaidade, porque vaidade todos temos. Ele não vê o excesso e a gente querendo usar o poder libertador da palavra de Deus para o nosso benefício próprio. É igual o casamento. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E o outro faz a mesma coisa, resumindo, fica todo mundo feliz. E Deus é assim. Deus quer que a gente seja feliz. Mas se a gente não retribuir com honestidade, com integridade, com santidade, com pureza, com sacrifícios pessoais, de buscar conhecer a palavra, de buscar ter comunhão, de buscar viver a verdade de Cristo,
no fim, a gente vai nadar e morrer na praia. Porque não dá para enganar Deus. E Ele já dá um toque, toma cuidado, que vai acontecer assim no meio de vocês. Vai ter falso de todo tipo, em todo lugar. E dentro da igreja não é diferente, meus amados. Dentro da igreja a gente sabe que não é diferente. Nós precisamos viver a transformação verdadeira, genuína da palavra de Deus. Hoje há muitas ministrações são pregadas com a intenção de massagear o ego das pessoas da igreja. Palavras que alimentam os desejos da carne, o nosso pecado, os pecadinhos escondidos, os coraçõezinhos peludos, as criptonitas lá de 4, 5 anos atrás que nós ministramos. Mensagens que prometem bênção sem compromisso com santidade. Vai do jeito que tá tudo certo. Pode, se adulterar é normal. Eu trabalhei numa empresa que os caras convidavam a gente para ir ali no Estrela. Alguns de vocês sabem, ali na Dutra, no Jardim Paulista, ali na Vila Industrial, perto da Petrobras. Aí tem uma galera que já passou por ali. A gente só passa por ali. Os caras casados, eles tinham dado... Não, todo mês a gente precisa dar aliviar as válvulas nossas fora de casa. Os caras casados falando isso. Não, irmãos, nós somos diferentes. Nós somos totalmente diferentes. Não pode. Pode vir uma seta, pode vir alguma coisa jogada do inimigo na sua mente, mas você repreende em nome de Jesus. Os jovens, não, hoje o mundo está noutra vibe, pode transar, pode pegar, pode fazer o bebê, pode ouvir esses lixos de música que enchem o cérebro dos nossos jovens, de muitas pessoas, de fezes. E está tudo bem. Dentro da igreja, tudo carinha de santinho. Não dá para massagear o ego das pessoas. Jesus não veio para fazer isso. Lá, provavelmente, as pessoas adoravam quando havia um adultério com apedrejamento. Porque a história diz que a maioria dos judeus, eles eram bons de pedrada, bons de mira. Então, quando havia um adultério, era uma festa. Porque nós vamos apedrejar alguém hoje. Que legal, que bom. Nós não podemos nos alegrarmos com essa normalidade. Hoje acontece adultério, fornicação, o excesso excessivo de sensualidade, mas nós precisamos cair na real. O Espírito Santo fala o tempo todo. E aqui, em nome de Jesus, não tem palavra de engano em nenhum dos ministros que sobem aqui. Em qualquer momento, não tem palavra de engano. Então nós precisamos entender, puxa, tem dia que o culto é mais chato, né? O pastor bate mais, e o irmão bateu, né? Quem tinha que bater era o pastor, mas o irmão bateu. Eu nem ligo para isso, porque a gente ora para que quem suba aqui, suba preparado. Em santidade, em pureza, em sacrifício pessoal, para adquirir cada vez mais conhecimento de Deus, para poder ser um canal mais abençoador das pessoas. E Deus trabalha em nosso favor e vai nos abençoar. Nas coisas de Deus não tem como a gente perder. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas mensagens de engano que massageiam o nosso ego, que, nossa, se eu chamar a atenção do fulano, ele vai ficar triste e vai sair da igreja. Graças a Deus, o Senhor já nos libertou dessa mente. Vou sair porque o pastor é um chato. Porque o pastor, tem gente que quer que a gente use, tem gente que quer que a gente se corrompa, que use pesos e medidas diferentes. Não quer usar o mesmo peso e a mesma medida, quer que o pastor se corrompa, o líder se corrompa em benefício da pessoa. Querem nos corromper, e daí a gente não se corrompe, vou sair da igreja.
Gente, quem sai daí? Quem que perde? É quem sai ou quem fica? Gente, é bem básico. É quem sai. Vou sair porque o irmão é chato. Você não olhou para Cristo. Quem é o irmão? Quem aqui atira, mais uma vez, atira a primeira pedra em mim que não é chato? Jovens chatos, adultos chatos, líderes chatos. A gente tem os momentos nossos de chatice, os toques. Os irmãos sabem de cor e salteado o meu toque aí de cadeira. Isso aqui, em casa só ela sabe quanto eu sou chato. Mas a gente luta para buscar o domínio próprio, o equilíbrio, buscar a excelência para a glória. Mas é muito difícil, porque às vezes nós ouvimos essas vozes estranhas que massageiam o nosso ego, que quer alimentar os nossos desejos carnais. Às vezes a gente quer receber bênção sem o compromisso da santidade. Deus é ruim porque não me deu. E vive no excesso de sensualidade, vive na lascívia, vive na fornicação, na prostituição, na pornografia, seja lá o que for. E quer ser abençoado. Não dá. Não dá. A palavra não garante essa vitória para essas pessoas. Mas Deus sonda os nossos corações e conhece você e a mim, e vê se a nossa intenção é boa. Se a gente está lutando, porque todos somos tentados. Tentados, o pastor Gilson Pinho falava isso há 30 anos. Tentado, não ceda. Ceder é pecado. Jesus foi tentado, você vai ser tentado. Você não é o coitadinho, não. Todo mundo aqui é tentado de alguma maneira. Mas nós precisamos dar menos voz a essas vozes estranhas e dar mais atenção, importância, valor à voz da palavra de Deus, que é dura, mas transforma, que é dolorosa, mas te faz crescer, que dá uma esperança de que, irmãos, nós vamos para o céu. Jesus virá e ele conhece cada um. Ele não vai levar, não, eu vou levar as igrejas. Não, a Bíblia diz que dentro da igreja tem joio. É dentro da igreja que tem falso profeta, falsos mestres, falsos irmãos, falso tudo. Em meio a isso, o apóstolo Pedro se levanta com advertência forte e atual. Cuidado com os falsos mestres. E eu acrescento, sou pequenininho, mas eu vou acrescentar aqui, cuidado com os falsos irmãos, os falsos crentes. Cuidado com os falsos jovens, com os falsos jovens casais, com os falsos líderes, com os falsos adultos, com os falsos voluntários, com os falsos músicos. Todo lugar tem gente falsa. E aqui não é um lugar 100% excelente. Tem. E eu não posso dizer que todo mundo aqui, todos nós, eu não sou 100% santo. Eu tenho problemas, tentações, como qualquer um de vocês. E a gente tem que lutar todo dia, sacrificar por Cristo e em Cristo. A gente precisa sacrificar. A gente tem que ter paciência com o irmão chato, com o pastor chato. Vocês estão aqui e hoje usufruíram desse dom maravilhoso da paciência. Porque, irmãos, eu nunca disse que eu sou o maravilhoso, nem maravilhoso dos maravilhosos. Não chego nem no maravilhoso. Mas a gente, alguns textos bíblicos nós conseguimos seguir. Suportai-vos uns aos outros. A gente se esforça para suportar cada um de nós. Mas cuidado com as falsas vozes. Nós queremos aqui que as nossas crianças se apaixonem cada vez mais por Cristo, pela igreja, por estar na igreja. Nós queremos que os adolescentes se apaixonem e sejam mais sinceros, mais honestos, mais íntegros. Que o nosso chamamento é para isso. Os nossos jovens, que se a gente fosse fazer um teste hoje e pegar o celular de todos eles, o que será que acharíamos nos celulares?
dos nossos jovens, dos nossos homens, das nossas mulheres. O que nós acharíamos? O que nós acharíamos? Coisas de engano? Ou só lá no Spotify, lá que fala, né? Só gospel. Só gospel. Nenhuma pornografia. Deus vê, eu não vejo. De maneira nenhuma eu vou pegar o seu celular. Quem sou eu? Mas Deus está pegando os seus celulares aí hoje, através da palavra dele. Ele sabe o que tem no seu celular, ele sabe as tuas conversas, ele sabe você lá no cantinho, no escurinho, você lá, tipo urubu, carniça chega na igreja, você fica doidinho, aquilo ali eu vou pegar. Aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para você pegar ninguém. Aqui é lugar para a gente servir ao Senhor. Cuidado, cuidado com essas coisas falsas que está dominando a sua mente e você acha que está tudo certo. Jesus virá e não tardará. Jesus falou mais do inferno de qualquer um dentro da Bíblia. E ele disse que pessoas vão para o inferno. E ele disse ainda mais, que tem aqueles que me dizem, Senhor, Senhor. Ele vai falar, não te conheço, nem te conheço. Isso é para crente. Ah, pastor, mas a gente está vivendo um outro tempo. Não, irmão, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela permanece para sempre. Nós precisamos nos alinharmos. Esses homens, esses falsos, usam palavras bonitas e encantadoras, mas seus caminhos são de perdição, porque você vai ver a vida deles. São todos cheios de excesso de vaidade, porque vaidade todos temos. Quem aqui não, as mulheres passou um batonzinho, lavou o cabelo com um shampoo legalzinho, passou um creme, uma chapinha, é vaidade, mas limitada, é legal. Os homens passam um perfuminho, colocou uma roupa legal. Isso é vaidade. Mas são vaidades que estão dentro daquilo que está planejado. Agora a gente vê muitas igrejas, pastores que começaram pobres e os caras hoje estão podre de rico. É podre de rico. Os caras que gastam absurdos com, a gente já falou aqui, com relógios, com roupas. São falsos mestres, são falsos pastores. O pastor verdadeiro, o líder verdadeiro, ele não vem para o evangelho para ficar rico. Ele vem para o evangelho para sentir a paz que excede todo o entendimento. E a paz que excede todo o entendimento só está em um lugar. É isso aqui, ó, Bíblia. Não está nos livros de autoajuda, não está nos romances que tem por aí, nada disso, é Bíblia. O resto tudo é acessório. Então a gente precisa tomar cuidado com essas palavras bonitas e encantadoras, mas que levam à perdição. Eles prometem liberdade, mas vivem como escravos, porque dependem de dinheiro, dependem de estar nas mídias. Tem que aparecer. Não, quem tem que aparecer é Cristo. Nós somos representantes só do Todo-Poderoso, do Eterno. Suas mensagens não salvam, mas sim desviam as pessoas. Porque fulano vai para um caminho paralelo. Irmãos, o caminho paralelo leva para o inferno. Hoje, à luz da palavra, veremos 3 verdades. Nunca nenhum texto bíblico, aqui e em lugar nenhum, se esgota. Nós não somos absolutos. Nós temos linhas de raciocínio que podem fazer sentido para você, mas eu posso estar ministrando e você ter uma outra linha de raciocínio que leva tudo para o mesmo lugar, para o céu. Linha de raciocínio diferente, a nossa leva para o céu, mas se você tem um aí que leva para a dúvida, é maligno. Cuidado, cuidado. Nós precisamos verdades espirituais que nos ajudem a discernir e a permanecer firmes no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.
Nós precisamos. Então, cuidado com as palavras que encantam, mas destroem. Nem tudo que brilha é verdade. Cuidado com o perigo do engano sutil. Sutil. Mas tem uma igreja que libera isso, libera aquilo. Vá para lá. Porque aqui você é um rebelde. E quem é o príncipe dos rebeldes? Quem que começou com rebelião? É o demo. E aqui nós não queremos que tenham filhos do diabo, de maneira nenhuma. Então, nem tudo que brilha é verdade. Segundo a Pedro, você já está aberto em Pedro aí, 2:2a. Muitos seguirão esses brilhos enganosos de verdade, que são sutis, mas não estão baseados de verdade na palavra de Deus. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, desses pregadores, pastores, líderes, crentes, que citam versículos, mas têm uma vida suja, uma vida de mentira, de engano, e nós precisamos vencer isso. Pedro denuncia o engano, e o engano ele é atraente. A mentira, cometer aquele pecadinho é gostoso, ele é atraente, ninguém sabe, ninguém viu. Mentira. Deus vê tudo, os olhos de Deus são como chama de fogo. Esses falsos mestres enganam multidões, e isso é um alerta. Irmãos, entrar no céu é difícil, viver a fé não é fácil. Vir aceitar Jesus, se batizar, é tranquilo. Permanecer dia após dia na fé, sendo tentado pelo inimigo, nas batalhas do dia a dia, é difícil. Os problemas financeiros, os problemas de doença, os problemas conjugais, os problemas com os filhos com os problemas nas escolas, a falta de consideração, de respeito que há hoje no mundo inteiro. Cuidado, nem tudo que brilha é de Deus. O demônio, o diabo, ele é enganador. Ele se finge de anjo de luz para enganar os fracos na fé. E fraco na fé é aquele que não é apaixonado pela palavra de Deus, não é apaixonado por ler e estudar a palavra de Deus. Quem não tem essa paixão, toma cuidado, porque você no máximo é uma lâmpada 20, 40, e você tinha que ser 250, uma lâmpada 400, você tinha que ser um holofote de Deus. E de repente você é uma luzinha fosca, aquela, eu não sei quem gosta, tem uns que gostam de luz, a luz mais amarelada, e os que gostam da mais, eu gosto da branca. Amarelada parece que fica esquisitinho. Em alguns ambientes dá para você colocar aquela luzinha amarela tal, mas a branca deixa, parece que o ambiente mais limpo, maior, mais fácil acesso, mais fácil visualização. Somos nós. A nossa luz tem que brilhar em todos os lugares, em todos os lugares, e tem que ser um brilho de verdade, porque aqui Deus manifesta o discernimento de espírito. Deus está trabalhando o domínio próprio em nós, o equilíbrio, a excelência, a santidade e a pureza nas nossas vidas, e a paixão por conhecermos cada vez mais a Deus, para que a nossa luz brilhe de verdade, não seja um falso brilho. Eles não chegam com aparência de lobo, mas com pele de ovelha. Você já ouviu, isso é velho, isso é muito antigo, é antes de mim essa colocação, bem antes de mim essa colocação. Nem sempre o que é popular é verdadeiro, tá? Cuidado. Nossa, ó, tá bombando o negócio lá. Cuidado, pode não ser verdadeiro aquele negócio lá. Qual é a intenção daquilo? Quais são os propósitos daquilo?
Assim como Eva foi enganada com palavras suaves, hoje também muitos são levados por discursos que encantam, mas desviam. Não são verdadeiros. De vez em quando você vê esses coaches da vida aí, esses pastorzinhos novos aí, que redescobriram a roda, que sabe tudo. E os pastores velhos são tudo cafona, quadrado, são tudo errado. Eles são a luz que brilha. E a gente é tudo um bando de gentinha, que não tem nem seguidor de verdade direito. Toma cuidado com tudo isso. Eles chegam com aparência de ovelha. O diabo, irmãos, ele não vem do jeito que a gente desenhou para a gente a vida toda, né? Com chifrão, rabão, gigantão, todo vermelhão, assustador. Não! Às vezes ele vem do jeito que você gostaria que ele viesse. Cada um aí tem aí, quem é o modelo de perfeição para você, cuidado. Pode ser um demônio, porque é bonitinho e tal, tome cuidado. O diabo, ele é enganador. Ele é enganador. Então cuidado, Eva foi sutilmente levada numa conversa. Não foi de uma hora para outra, não. Foi de uma hora para outra, não. O diabo, ele tem paciência, ele tem muito tempo. Ele tem muita paciência para te convencer. Mas o Senhor, Ele está sempre nos alertando, cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas igrejas, os falsos pastores. Cuidado, muito, muito cuidado. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Isso foi escrito lá no primeiro século. Gente, e é tão atual. Está cheio de falso crente, falso pastor, falso mestre, falso tudo. Falso padre, falso bispo, falso papa. Está cheio, em todas as áreas tem falsos. E a gente precisa tomar cuidado, porque nós somos lavados, remidos, somos selados por Deus através do Espírito Santo. Conhecemos a verdade que liberta, precisamos praticar a verdade que liberta, por quê? Deus, Ele te vê todo dia, toda hora, o tempo todo. E está gravada a sua vida lá, tá? Não adianta vir com conversinha, blá blá blá, mimimi, não adianta. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com mensagens que prometem o céu sem cruz, fé sem renúncia, vida próspera e liberdade sem santidade. Cuidado aí, meninas, pelo amor de Deus. Eu dei uma célula esses dias atrás que a Camila e o Luan me deixaram dar. Cuidado! As mulheres têm o domínio, o controle sobre os homens. Agora, se vocês se abrirem, homem só vale alguma coisa quando tem Jesus. E quando é verdadeiro, porque tem uns que dizem que tem Jesus e são falsos, não valem nada. Eles só querem usar vocês. Porque vocês são, segundo a Bíblia, o sexo mais frágil, vocês gostam de carinho, palavras. E às vezes são tão enganadoras as palavras. É só para conquistar alguma coisa, tirar algo de você. Mas também temos do lado feminino as tranqueiras. Cuidado. Nem tudo que brilha é verdade. Se valorize, se respeite, não dá mole. Avalie, porque o casamento é coisa séria. Você vai casar com um Zé Mané que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem na mente nenhum anseio por uma profissão. Cuidado, meninas. Sou homem, eu sei o que o homem pensa. Eu já fui menino, hoje sou moço. Não, hoje sou velho. Cuidado. Os meninos
Já fui bonitinho. Já. Agora uma coisa que não muda nos filhos das trevas que estão dentro da igreja é a conversa, como que é, Domênico, o chaveco. Cuidado, meninas, vocês são preciosas demais. Se valorizem. Observem os meninos. Se não tem perspectiva de vida dentro da igreja, não tem fora. Ele vem vestido de lobo aqui dentro, mas na verdade é um cachorrão. E sem raça, vira-latas. E vocês têm o domínio sobre isso. Quem é a mulher que não domina o seu homem aqui, gente? Eu sou o exemplo vivo disso. A minha me domina de cabo a rabo. Não dá, se vai comprar carro, tem que pedir autorização. Se ela não der autorização, não compra. Quer comprar um sapato? Comprar um sapato, você tem um monte. Tá bom, você já sai de fininho. Vamos comer um lanche? O que você quer comer? Não, eu quero comer um Cigeg, mega, salada. Não, você não pode, come um X-salada só, porque você não pode por causa da sua saúde. Tá bom. A gente precisa da mulher. Foi Deus que fez. Mulheres, vocês têm um poder tremendo. Nós homens, se vocês souberem, a gente come na mão de vocês. Mas está acontecendo um negócio esquisito, cara, que as mulheres não estão se valorizando. Os falsos profetas, o demônio está fazendo a cabeça da galera para as meninas assim serem um pedaço de carne. Para com isso em nome de Jesus. Você precisa brilhar de verdade, mulher jovem. E os homens também, né? Vamos cair na real. A Bíblia diz que a gente é sacerdote, que nós somos os reis. Que se nós não cuidarmos das nossas mulheres, nós não teremos coroa. E rei sem coroa não é rei, é engano. Você acha que você é rei, na verdade você é maior plebeu. Cuidado com o perigo do engano sutil. Cuidado com essas mensagens que prometem tantas coisas. Não é assim que funciona. A gente está numa guerra. Todo mundo aqui vive uma guerra todo dia. Em casa, no trabalho, na mente, no coração, nas emoções, no sentimento, em tudo a gente vive guerras constantes. A mentira mais perigosa é aquela que se veste de brilho, mas com pouca verdade. Cuidado. E você só vai conseguir discernir isso, não tem corrupção com o Espírito Santo, tá? É só tendo conhecimento bíblico. Eu não sei com quem a gente estava falando esses dias. O Espírito Santo faz lembrar, acho que foi com o Rodrigão, né? O Rodrigão. Se você não lê, o Espírito Santo não vai passar cola para você. Esquece isso, que ele não é do demo não, ele é de Deus. Ele é verdade. Como que ele vai manipular? Você não leu, mas eu vou sussurrar no teu ouvido o versículo que se encaixa nisso. Não, ele não vai fazer isso não. Então, nem tudo que brilha é verdade. Cuidado com o perigo do engano sutil. Não vai dar ruim para você. Cuidado com as palavras que encantam, mas destroem. 2, cuidado com as palavras que encantam, mas destrói. 2, desejos carnais abrem portas espirituais erradas. A maioria dos nossos problemas nenhum é culpa de Deus. Alguns são culpa do diabo e outros a culpa é nossa. A grande maioria é nossa, porque nós tomamos decisões erradas. E nós que somos de Deus, sempre no mínimo temos duas opções, uma boa e uma ruim. E às vezes a gente escolhe a ruim, porque é mais gostosa, tem um brilho enganador, satisfaz os nossos desejos. 2 Pedro 2,18, a parte B. Seduzem os que quase conseguiram fugir dos que vivem no erro. Nós precisamos entender que nós não podemos ser motivo do desvio de ninguém. Aqui está dizendo que esses falsos profetas, falsos mestres, enganaram pessoas que eram novas convertidas. As pessoas estavam no caminho, mas os falsos mestres, pastores, eles sabem
dominar a situação, o ambiente. Eles conseguem analisar a mente das pessoas. A gente olha no olho das pessoas, a gente sabe o que está rolando em muitos momentos. A gente sabe do interessado, do desinteressado, do que teme, do que não está nem aí. Eu vou lá porque eu tenho que bater o cartão lá e eu tenho morro de medo de ir para o inferno. Vai para o inferno, porque esse não é o objetivo de nos reunirmos. Nós precisamos nos reunir com cânticos espirituais, com salmos, com louvores, com ministração da palavra, com adoração genuína, verdadeira, com a comunhão plena. Não é de qualquer jeito. Não se engane com essa conversa de que você achar que sentar aqui no domingo, ou na quinta-feira, ou na célula resolve. A gente é conhecido pelos frutos. Pelos frutos. Quais são os seus frutos? Seduzem os que quase conseguiram fugir dos que vivem no erro. Pedro fala de pessoas que estavam saindo do erro, começando uma nova vida com Jesus, mas que são seduzidos pelos discursos que apelam para os nossos desejos carnais. Eu vou ficar naquela igreja porque lá eu posso beber, lá eu posso ir para night, lá eu posso namorar e fazer sexo. Ah, não tem problema, eu faço lá um tempo lá de não sei o que lá. E eu posso ver pornografia, me masturbar, eu posso cobiçar a mulher do próximo, eu posso roubar, é só um roubinho, todo mundo rouba. Não, desejos carnais abrem portas espirituais erradas, e porta espiritual qual é a porta certa? Jesus. O resto tudo é porta errada. Cuidado, se você entrar é difícil sair dela, é muito difícil. Então por isso que Pedro nos ajuda. Cuidado, não vai nessa conversa, o evangelho é difícil, a Bíblia diz que a porta é estreita. Cuidado com as portas largas aí, cuidado com os pastores que não apacentam, que não cuidam, que não exortam, que não redirecionam. Cuidado. Pastor que alisa, fica só alisando. Pastorzinho, meu pastor é maravilhoso. Tudo que eu falo ele concorda. Ele é top. Também eu dou dízimo, colaboro, tenho um coração. Não, irmãos, não. Deus não se deixa enganar. Cuidado com os desejos carnais. Então Pedro nos dá esse alerta. Nós não podemos titubear, que o diabo vai te derrubar. Os falsos mestres aproveitam a fragilidade espiritual e oferecem exatamente o que a carne quer ouvir: bênção sem arrependimento, prosperidade sem fidelidade, promessas sem compromisso. Foi lido aqui, Domênico, eu estou começando a melhorar a minha... João 3,16... Começa com amor, depois vem sacrifício. Eu e você precisamos sacrificar a nossa carne, porque o sacrifício maior Jesus já fez, Deus já fez, nós precisamos. Cuidado, você é frágil, dá para perceber a sua fragilidade às vezes. Cuidado com os enganadores. Você compartilhar a sua necessidade com um crente fiel, íntegro, honesto é uma coisa. Você jogar lá na rede do Satanás é outra. Cuidado, muito cuidado. Prosperidade sem fidelidade, promessa sem compromisso. Cuidado. Tiago 1,14. Todo mundo já abriu aí, né? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido pelo seu próprio desejo. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É por isso que a gente tem pais enterrando filhos, a gente tem jovens morrendo por causa do pecado. A desonra, o desrespeito, a falta de valorizar o que é verdadeiro, palavra de Deus.
pode doer, pode ser difícil, mas eu preciso sacrificar o meu eu, para que Cristo cresça em mim. Quando a carne é alimentada, o espírito enfraquece. A gente já sabe disso, Cuidado, o engano se aproveita da cobiça e aprisiona quem está a um passo da liberdade. Às vezes você está na pegada, você está firme, mas daí você encontra aquele irmãozinho, aquele coisa ruim, aquele irmãozinho, um crente ruim, e você está quase encaixando na santidade, na pureza, daí vem um irmãozinho, com aquele celular do Satanás, te bota um amelô do Satanás, ou te coloca umas fotos, e você vai na barca desse endemoniado. Cuidado, diga não, você pode, o Senhor te empoderou para você dizer não, para amigos, entre parênteses, para patrões, para ensinos perversos que tem aí na escola. O Senhor te empoderou para dizer não, eu creio em outra coisa. Não vamos tocar nesse assunto, segue o barco aí e tal, mas não vou entrar nessa vibe com você não vou seguir isso com você não, de maneira nenhuma. Cuidado, o engano se aproveita da cobiça e aprisiona quem está a um passo da liberdade. Cuidado com o evangelho fácil, tá? Quando o coração está faminto de prazer, a mente fica cega para o perigo do pecado, que são os desejos carnais. Muito cuidado, desejos carnais abrem portas espirituais erradas, e para sair dessas portas erradas é muito difícil. Causa um monte de problema de saúde, problema financeiro, problema emocional, problema psicológico, e para sair é difícil, é muito difícil. 3 e último, cuidado com as palavras que encantam, mas destroem. A verdade pode ser impopular, mas liberta. 2 Pedro 2:2, muitos seguirão a devassidão desses homens, desses falsos profetas, pastores, líderes, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. A gente está vendo, estão mudando a Bíblia. Tem crente que não concorda com a Bíblia. Crente, eu concordo só com as palavras de bênção, as palavras de ordem, os mandamentos. Não concordo, isso é para os judeus. Para mim é só palavra, caixinha da promessa. Para mim é só caixinha. Gente, se você tem caixinha da promessa em casa, joga fora. É engano, porque a cada dia basta o seu mal. E o diabo está ansioso para te tragar, para te enganar. Cuidado. O maior dano causado pelos falsos mestres não é individual, acaba sendo um negócio coletivo. O evangelho verdadeiro é difamado em igrejas. Cuidado. Agora, para você não ser enganado, você precisa se aplicar na palavra, gastar tempo com o Senhor, gastar tempo no conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muito cuidado. Pessoas se afastam de Jesus por causa de mau testemunho dos que pregam mentiras em nome de Cristo. Irmãos, a gente sabe que hoje em dia, às vezes a gente tem dívida, a gente fica desempregado, tem dificuldade para pagar, mas crente 171, crente enganador, crente que te pede e não te paga, a gente é tudo bobão. Se eu pudesse, eu dava 1 milhão para cada um de vocês, e para alguns eu dava 2, 3, mas eu não tenho. Eu queria ajudar todo mundo, mas não é assim que funciona. Nós precisamos entender que nem todo mundo vai ficar rico. Jesus disse, os pobres vocês terão a vida toda. Eu não, tá? Jesus falando, né? E eu não, é Jesus falando, é Ele, Jesus falando. Eu vou estar aqui um pouquinho, depois vou para casa, vou arrumar a casa, e depois eu volto a buscar vocês. Mas vocês vão ter pobre a vida toda aí, Dá para ajudar, dá para ser generoso, dá para ser bonzinho. Então, sim, se vai ter pobre a vida toda, a gente está vivendo essa vida toda. Nem todo mundo aqui é rico.
Tem os irmãos das aplicações, os irmãos das fortunas, os irmãos das 4, 5, 6 casas, 4, 6, 8 carros. Tem praias pequenas no litoral. Tem. Mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Cuidado, cuidado. Muito cuidado também com os que pregam em cima do altar, com uma performance que parece verdadeira e vivem no dia a dia no engano. Cuidado com essas pessoas. Muita atenção. Mesmo sendo rejeitado, a verdade continua sendo o único caminho, a única verdade, a única salvação. Só Jesus liberta. E tem gente nas nossas vidas que precisam de libertação, e é só em nome de Jesus. É só com uma vida de consagração, uma vida íntegra, nossa, que a gente vai conseguir chegar lá. E às vezes você vai chegar com a verdade, e a verdade não é popular. Nem todo mundo gosta da verdade. A gente tem aí, acho que agora estamos chegando a 9 bilhões de pessoas, não tem 1 bilhão de cristão genuíno no mundo. Então, vamos dizer que tenha, para cada um de nós, tem 8 que quer a nossa morte, quer a nossa caveira, quer a nossa destruição. Então a gente vive lutas constantes, mas nós precisamos tomar cuidado com as palavras que encantam, mas destroem. Muita atenção. A verdade confronta, a verdade transforma. A verdade faz isso. Então não dá para você ser a mesma pessoa que você era antes de Cristo. Eu sou a mesma pessoa, eu sempre fui bom. Cuidado, você era bom coisa nenhuma. Você era um bom mal. Um bom malandro. Um bom malandro. Já viu isso? Um bom malandro é uma boa má pessoa. Um bom malandro. Um bom espertão. Cuidado com isso. João 8,32, conhecido de um amigo nosso, que vive repetindo isso aos 4 cantos da nossa nação. E eu copiei porque ele copiou do Mestre, do Eterno. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não liberta, a mentira aprisiona. A conversa duvidosa não liberta, ela aprisiona. Só a verdade liberta. Não busca o evangelho que te conforta no pecado, mas o que te chama ao arrependimento. Não adianta pedir perdão e não se arrepender. Não adianta pedir perdão e fazer de novo. Isso é remorso. Umas treta dessa aí. Cuidado. O evangelho que não confronta o pecado não transforma o pecador. É por isso que nós temos que falar. Adultério é pecado. Roubar é pecado, mentir é pecado, odiar o irmão é pecado, ser falso com o irmão é pecado, fornicação é pecado, excesso de lascívia é pecado, fingir que é bom mas é ruim é pecado, falar uma coisa e fazer outra é pecado, dar uma palavra e não cumprir a nossa palavra é pecado. Isso é o evangelho, isso é Jesus, e nós somos pequenos Cristo. Então nós temos que entrar nessa vibe de Cristo. É difícil? É. Nem todo mundo vai gostar. Nem todo mundo vai gostar. Cuidado. Jesus hoje está nos dizendo: não se engane com palavras bonitas. Analise os frutos. Analise os frutos. Não podemos julgar. Segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, sim. Quando a gente vai separar alguém, daqui a pouco eu vou fazer uma reunião aí, eu já avisei a galera que tem aula com o Fabiano, né? Eu preciso conversar com vocês, vai ser 2 minutinhos. 2 minutinhos mesmo. É vapt-vupt. Que a gente precisa fazer uns alinhamentos aí. Precisa por quê? Porque a gente precisa viver da verdade. O dinheiro da igreja não é capim. A fé cristã não é movida por emoções, mas por convicção da verdade, da palavra de Deus. O evangelho de Cristo não é negociável de maneira nenhuma. O evangelho de Cristo é vida nova, é renúncia, é transformação total. Não tem como ser um pouquinho de Cristo e um pouquinho do demo, né? Se eu for um pouquinho de... Eu sou 80% de Cristo e 20% do diabo. Você viu como é uma frase pesada? Ruim. Nossa, é tão ruim ouvir isso, né? Os 20% ganham em cima dos 80% na linha espiritual. Não tem como ser um pouco de cada senhor.
Não tem como, não tem jeito. Fuja dos discursos que te afastam da cruz e firme-se na palavra que te leva à eternidade. Palavra de Deus. É graças a Deus, não é? Não é amém não, irmãos, é graças a Deus. Não, brincadeira, é amém, é amém. Quem falou amém, é amém, glória a Deus, é verdade. É verdade. Examine o que você ouve. O que você ouve tem te levado mais perto de Deus ou tem te deixado mais à vontade para o pecado e para o erro? Nós temos a graça de termos cérebro, de termos a liberdade de dizer sim ou de dizer não, de irmos e de virmos. Nós temos, o Senhor já nos deu essa liberdade. Ore por discernimento e mergulhe na palavra. Valorize a verdade mesmo que doa, pois ela é a única que cura, que liberta, que salva, que transforma, que nos faz novas criaturas, que nos faz pessoas excepcionais em Cristo Jesus. Só a palavra de Deus pode fazer isso. As palavras podem seduzir, mas só a verdade de Jesus pode te libertar e salvar. Só Jesus. Não adianta ser legalzinho para o pastor, para o líder da célula, para o líder do ministério. Você tem que ser legalzinho para Jesus. Se você for legalzinho para Jesus, você vai ser legalzinho para as pessoas. Cristo vai colocar um holofote em cima de você, você vai ser uma bênção. Mas nós precisamos ser exemplos na fé. Nós precisamos ser exemplos na fé. Cuidado com as palavras que encantam, mas destroem.